E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Quem fala aqui mais uma vez, mesmo meio rouco, é o professor André Nasserala. Vamos lá, tamo junto, mais um vídeo aqui no canal, vídeo de Shell Script, cara. Hoje a gente vai trabalhar um exemplo básico, né? Muito indicado para quem tá começando com script, o vídeo de hoje, né? A gente não vai utilizar estruturas de repetição, estruturas de decisão, é um scriptzinho feijão com arroz, mas mesmo assim ele não deixa de ser muito útil, cara. É um script que vai compilar, vai organizar as informações de rede para você poder ver endereço MAC, endereço IP, endereço de rede, quem é o gateway, tudo isso numa informação única e bem organizada. E é tudo isso no vídeo de hoje. Antes da gente começar, eu vou pedir que tu deixe um like aí no vídeo, cara. Se tu não for inscrito no canal, se inscreve, deixa um comentário, me dá um feedback aí para que eu possa saber como é que tá sendo esse conteúdo aí, como é que vocês estão recepcionando esse conteúdo que eu estou produzindo. Beleza? Vamos lá, vamos estudar Shell. Vamos lá, gente, vamos para mais um problema aqui de Shell, né? Vamos resolver mais uma situação aqui com comandos, né? O problema de hoje bem legal para quem está começando, né? A gente vai propor aqui uma maneira de coletar informações de rede do computador, né? Utilizando o Shell, né? Então é um problema bacana para quem está começando, porque nesse problema de hoje a gente não vai utilizar estruturas de decisão, de repetição, nada do tipo, né? A gente vai utilizar comandos de manipulação de texto, né, que é a base para coletar informações em um sistema Linux. Então vamos lá para o problema de hoje, né? Pegar aqui a canetinha para a gente destrinchar o cara. Então o objetivo é criar um script em Shell, né, que ao ser executado exiba as principais informações de rede, né? A gente sabe que são vários comandos aí, né, que são envolvidos na configuração, né, e exibição das configurações de rede do computador, né? O carro-chefe é o IP route, né, o comando IP, né, e suas derivadas como IP route, IP address, né, coisas desse tipo, IP link, certo? E a gente vai fazer um script que vai deixar essas informações um pouco mais amistosas, né, já que o comando IP gera um bolo de texto um pouco grande e pode gerar um pouco de confusão, né? Então, vai exibir as informações de rede de um computador, certo? Como? É para exibir o endereço MAC, o endereço físico, o MAC address, ou os MAC address, né, já que pode ter mais de uma interface de rede, o endereço IP ou os endereços IPs, a máscara de subrede que está associada a esse endereçamento, o endereço de rede que está associado a esse endereçamento e o gateway padrão, né? Então esse é o objetivo do script de hoje. A gente vai participar aqui linha a linha do script, testando para que vocês possam entender como é que funciona. Fiz essa proposição de código aqui que eu vou trabalhar com vocês linha a linha, tá? Então vamos lá, vamos executar linha a linha e vez ou outra eu vou passar aqui para a linha de comando para explicar como é que funciona. Então a primeira linha aqui é a chamada do shell, né? Que a gente chama, quem vai interpretar esse script é o bash, né? /bin/bash. É uma boa prática colocar isso aí no começo, na primeira linha de cada script, certo? A segunda linha é o comando que limpa a tela, é o clear. Logo em seguida eu tenho o comando echo, mas quando o comando echo não tem nada, só tem echo, ele quebra uma linha. Então aqui eu quebro uma linha, logo em seguida quebro outra linha, certo? Aqui eu vou trabalhar o conceito de variável, então IP aqui é uma variável, certo? E a ela eu estou atribuindo, sinal de igualdade, o resultado de um comando. Como é que eu sei isso? Quando eu pego uma variável IP, por exemplo, e atribuo a ela um cifrão, e entre parênteses eu coloco um comando, entre parênteses cifrão aqui, né, um comando, o conteúdo dessa variável vai ser o resultado desse comando. É assim que funciona. O comando é tudo que começa aqui e termina aqui, já que ficou um pouco grande aí no slide, quebrou a linha, né? Como é que esse comando funciona e para que serve essa variável IP? O nome da variável é bem sugestivo. O nome dela é IP porque eu pretendo guardar dentro dela a informação de endereçamento do computador, IP. E como é que eu vou capturar essa informação? Eu começo com o comando IP. IPA lista as informações de endereçamento do computador. Ó, vamos ver aqui, ó, IPA. Certo? Quem é o IP daí no meio desse texto? Eu sei porque eu sou acostumado com o comando IP. Mas quando eu crio um script, eu estou tentando organizar essa informação, né? O IP está aqui, ó, o 92168
98155. Esse é o endereço dessa máquina virtual que eu estou rodando esse script. Só que eu quero que a variável IP pegue somente esse endereço e não esse monte de texto aí. Aí eu começo com os comandos de manipulação. Vamos lá. Você observe que tem IPA, o comando que eu dei agora ali com vocês. O pipe, a barra em pé do Linux, redireciona a saída, ou seja, o que é gerado em texto por esse comando é recepcionado por esse outro comando aqui, ó, grep-w inet. O comando grep é um comando que filtra, procura a incidência de uma palavra. A opção "-w procura a incidência exata da palavra. Então, se eu der grep-w inet, eu procuro dentro do que foi gerado com o comando IPA a existência exata da palavra inet e exibo só as linhas que tenham essa palavra. Vamos lá, ó. Então, vou dar um clear aqui. Se eu der IPA, jogar para grep-w inet, ele vai me exibir desse comando só as linhas. Ó. Vou dar IPA aqui embaixo para a gente comparar. Ó. Só IPA gerou esse monte de texto aqui. IPA pipe grep-w inet, ele procura nesse monte de texto aqui onde tem a palavra inet, a palavra exata. "-w é a palavra exata. Por que eu estou falando isso? Porque se eu não colocar o "-w, ele iria filtrar, por exemplo, essa palavra aqui, ó, inet6. Você observe que ele não capturou inet6, ó, ele capturou só inet. Essa é a função do "-w. É busca exata pela palavra. Então ele capturou essa linha e essa linha aqui, ó, essas duas linhas. Estão aqui elas, ó. Essas duas linhas, certo? É assim que funciona. Então, nós estamos desse jeito, né? O que é que eu tenho aqui agora? Eu tenho IPA, joga a saída para grep-w inet, eu tenho essa saída aí. Só que não termina aí. O que foi gerado por esse comando é recepcionado por outro grep, ó. Então, um grep jogou para outro grep. Esse outro grep vai fazer outra pesquisa. É um grep-v. O "-v, ó, o grep normal, ele pesquisa pela palavra. O grep-v pesquisa pelas linhas que não tem a palavra. O "-v é isso, é a busca invertida. Então, quando eu dou grep-v 127.0, isso aqui é a palavra nesse caso, eu vou exibir todas as linhas que não tem, por causa do "-v 127.0. Vamos voltar lá para entender. Então, se eu pegar e der esse comando aqui, grep-v 127.0, eu vou exibir todas as linhas que não tem 127.0, ou seja, eu vou mostrar essa linha aqui somente, ó, né? Já que essa linha não tem a palavra 127.0. Eu vou dar Enter, ó. Então vocês veem que só aparece essa linha. Então já estou começando a filtrar, porque eu quero capturar somente isso aqui, ó. Quero capturar o IP para colocar dentro daquela variável. Observem que não acabou ainda. Logo em seguida eu jogo a saída para AUK e mando exibir a segunda coluna. O AUK é um filtro de texto muito poderoso, por sinal. Tem um vídeo no canal aí sobre o AUK, né? O comportamento padrão dele é dividir a saída de texto em colunas, certo? Então, quando eu dou AUK print cifrão 2, eu estou dizendo assim: pegue o que foi gerado por esse grep e me mostre só a segunda coluna. Vamos voltar lá, ó. O que esse grep gerou é isso aqui. A segunda coluna é aquilo que é separado por espaço em branco. Então aqui eu tenho uma coluna, essa daqui é a segunda coluna. Ele vai me exibir essa informação aí somente. Quer ver? Ó, vou dar a seta para cima e vou continuar. Ó. Joga a saída para AUK. Né? Tem um vídeo no canal sobre AUK. AUK é bem legal. E dou um print aqui, cifrão 2. Só aquela informação que eu disse. Só a segunda coluna. Só essa que eu marquei aí. Só que ainda não é isso, né? Eu quero só isso aqui, ó. Aí vai entrar o último comando de filtro, né? Você vê aqui que tem mais um pipe concatenando. O que foi gerado pelo AUK vai para cima do CUT. O CUT é outro também separador de texto, de coluna, como o AUK. Só que aqui eu indico o delimitador. O delimitador é o sinal de barra e eu quero que exiba somente a primeira coluna. Vamos ver lá, ó. Então, por enquanto eu estou assim, né? Se eu pegar isso aqui e jogar para CUT, usar o delimitador como sendo a barra, eu vou já explicar isso, e mandar imprimir só a primeira coluna, o que que acontece? Esse aqui é o texto que eu tenho aqui no final, ou seja, o CUT recebe aquilo ali. Dentro desse texto, eu quero que ele delimite uma coluna por esse caractere aqui, ó, o barra, aqui, ó, uma coluna vai ser separada aqui. Então, antes dele eu tenho a primeira coluna, né? Que antes desse barra aqui eu tenho a primeira coluna, não estou conseguindo marcar ele aqui não, mas é esse barra aí, ó.
Antes dele eu tenho a primeira coluna e depois dele eu tenho a segunda. O "-f" no comando cut indica qual coluna eu quero exibir. Eu quero exibir só a primeira. Se eu usar isso aqui como delimitador, essa barra aqui, e mandar exibir só a primeira coluna, eu vou pegar só isso aqui, ó. Quer ver? Ó, vou dar Enter, só o IP. Então, o que eu tenho dentro dessa variável aqui no final? O endereço IP. Certo? O endereço IP vai estar salvo aí. Logo em seguida, eu tenho outra variável chamada MAC, que também faz um filtro aqui, com o mesmo comando IPA. Nesse caso, ele pesquisa pela palavra ether e manda exibir a segunda coluna. A gente pode fazer isso passo a passo também, olha só. IPA, né? Deixa eu dar um clique aqui para ficar melhor. IPA, né? Gera esse monte de texto. Do IPA, eu quero que pesquise pela palavra ether. Ether é de Ethernet Address, né? Então aqui, ó, ele vai me mostrar só as linhas que tem essa palavra aí, que é essa daqui, ó, tem a palavra ether, e essa daqui tem a palavra ether. Vai me mostrar duas linhas, olha aí, ó, duas linhas. Dessas duas linhas eu quero que ele me mostre só a segunda coluna. Caramba, e então print cifrão 2. Quem é a segunda coluna? A primeira coluna é esse nome, a segunda coluna é o próprio endereço MAC. Então, pronto, capturei o endereço MAC. Eu tenho duas interfaces, só uma tem endereço IP. Então, tem dois MAC address aí, certinho, tá? Então, o comando lista a informação, pesquisa por ether para poder pegar as linhas que tem o MAC address e mostra só a segunda coluna. Então, aqui eu tenho o MAC address. Vamos ver como é que pega o endereço de rede, né? O endereço de rede, a gente pega pelo IPRO. O IPRO vai me mostrar as informações aí de endereçamento, né? E aqui dentro eu vou pesquisar, mandar exibir só a primeira coluna, né? Vamos lá, vou mandar exibir só a primeira coluna. Então, IPRO, vou mandar AUK, vou dar um print cifrão 1. Ou seja, né, o IPRO me mostra essa informação aqui relativa aos roteamentos, né? Aí o que eu tenho? Na primeira linha eu tenho default, na segunda linha eu tenho 192.168.0.23/23 como informação. O cifrão 1 vai me mostrar só essa informação aí, vai cortar e mostrar só a primeira coluna, tá vendo? Só que eu não quero isso aí, eu quero essa informação aqui, que é a informação do endereço de rede, né? Então, olha só, network é para salvar o endereço de rede. E o que eu faço? Então, dali eu mando pesquisar todas as linhas que não tenham default, que vai ser exatamente o endereço de rede. Vamos lá, vou dar um clear aqui, ó, só para a gente fixar, a gente tá até aí. Então, se dessa informação aí eu der um grep -v default, ele vai me mostrar todas as linhas que não tem default, ou seja, vai me mostrar essa, que é o endereço de rede. Aí, ó, endereço de rede perfeitamente salvo, né? Então, o que eu tenho aqui? Listo as informações de roteamento com o comando IP, pego só a primeira coluna e mando listar aquelas que não tem default. E assim eu pego o endereço de rede. Simples, né? Vamos lá. O outro aqui é para pegar o gateway, né? Estou pegando o gateway pelo comando iproute, que também lista, né? Similar a esse aqui, é IPRO, lista as tabelas de roteamento. Lá dentro eu pesquiso por default e mando listar a terceira coluna. Vamos ver juntos aqui, ó. Se eu der iproute ou IPRO, que dá no mesmo, né? É a mesma coisa. Ele vai me mostrar a tabela de roteamento, né? Podia ser IPRO, tá, gente? Igual do endereço de rede. Só que agora eu quero dar um grep em default, porque eu quero pegar o endereço do gateway, né? Então, grep default, aí a linha do default, certo? Então, nessa linha do default, o endereço do gateway é a terceira opção, ó. Terceira opção da linha, né? Essa é a terceira coluna, digamos assim. Então daqui eu mando dar um AUK e caramba, e dar um print. Peraí que eu baguncei aqui. Aí, dá um print no cifrão 3. Aí, ó, endereço do gateway 92.168.98.1, certo? Ele capturou isso aqui, que é a terceira coluna depois de filtrado. Então ali eu tenho o endereço do gateway. A máscara, também estou usando o IPA,
IPA. Observem que a máscara eu estou pegando pelo mesmo do comando IP lá em cima. É exata a mesma coisa que eu fiz aqui, eu estou fazendo na máscara. Só que aqui eu estou no final imprimindo a primeira coluna e a máscara é a segunda coluna, né? A gente pode até voltar aqui para a gente ver, ó. A gente deu esse comando bem grandão aqui, deixa eu voltar. Aí, ó. Então aqui eu pego o endereço IP, né? Do comando IP que a gente viu lá. Se eu mandar listar a segunda coluna, eu pego a máscara. A máscara é /23, é isso mesmo, certinho. Então, lista a informação de rede, pesquisa pela palavra inet, mostra as linhas que não tem 127.0 para excluir o loopback, né? Depois mostra a segunda coluna e da segunda coluna divide com a barra e me mostra a segunda coluna também, que dá o 23, e esse aqui é a máscara de rede desse computador. 23 bits de máscara, né? Por fim, eu tenho uma variável chamada nome que recebe o resultado do comando hostname, é o nome da máquina, né? Vamos dar aqui o comando hostname, ó. Hostname, o nome da minha máquina é Rock Linux 8, é o nome dela, certo? Em seguida eu tenho já tudo mastigado e eu vou imprimir essa informação aqui, né? Isso aqui é um frufruzinho bonitinho, né? Informações de rede versão 0.1 beta. Aqui computador, aí aparece o conteúdo da variável nome, que é Rock Linux 8. Depois imprime mais uns tracejados. Endereço IP, aparece o conteúdo da variável IP, que contém o endereço IP. Máscara de rede, aparece o conteúdo da variável mask, que tem uma máscara de rede. Network, aparece o conteúdo da variável network, que tem o endereço de rede. Depois gateway, o conteúdo da variável gateway, que tem o endereço do gateway. E MAC address, que mostra os dois MAC address do computador. E imprime o tracejado, eco e termina o nosso script, ó. Eu tenho ele aqui já, ó, digitado aqui, ó, VI, chamei ele de rede.sh, o exato mesmo script que a gente viu aí no material, sem tirar nem pôr, tá? Então vamos executar o cara aqui, ./rede.sh, e tá aí, ó, informações de rede 0.1b, né, como tá lá, né, o nome do computador, Rock Linux 8, o endereço IPv4 dele, 92.168.98.155, máscara de rede 23 bits, aqui em casa a gente está com essa máscara. A rede 192.168.98.0 com máscara de 23 bits. O gateway é 192.168.981 e os endereços MAC são esse e esse aqui, sendo que esse computador tem duas interfaces de rede, por isso que ele tem 2 MAC. Por que ele não tem 2 IP? Porque só a uma dessas interfaces é que eu coloquei endereçamento, a outra não tem IP. Mas o MAC está aí, o endereço físico está aí, certo? Um scriptzinho simples, eu vou deixar aqui embaixo na descrição, que pode ser útil, né? Já que às vezes o comando IP gera um bololô de texto aí que é confuso. Isso aí está muito fácil de você ver qual é o IP, qual é a máscara, qual é o gateway, né? De maneira mais simples. Beleza, gente? Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero sinceramente que vocês tenham gostado desse conteúdo aí. Mais um vídeo de Shell Script, mais um problema resolvido só com Shell, direto na linha de comando, sem problema nenhum, né? Um probleminha simples aí, que eu sei que vai servir de base para muita gente gerar um script de informações de redes, né? A gente já tem um script aqui no canal de informações do sistema, né? Como espaço ocupado em disco, coisas do tipo. E agora a gente tem um de rede aí, tá? Conteúdo que você pode adaptar às suas necessidades aí no trabalho, tá? A gente vai terminar o vídeo por aqui, mas antes de terminar, não posso deixar de pedir mais uma vez aquele like, cara. Se não for inscrito no canal, se inscreve, deixa um comentário e ajuda a gente a ganhar engajamento aqui no YouTube. A gente se vê certamente no próximo vídeo. Tchau, galera. Um abraço. Até a próxima.